Olá! No programa de hoje vamos contar a descoberta realizada pelo farmacologista e fisiologista americano Earl Wilbur Sutherland Jr., que recebeu o Prêmio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1971 por isolar a adenosina monofosfato cíclico, ou AMP cíclico, e demonstrar o seu envolvimento em vários processos metabólicos que ocorrem nos animais. O AMP cíclico oferece, portanto, uma conexão universal entre os hormônios e a regulação do metabolismo das células. Antes de entendermos os estudos do Dr. Sutherland, vamos conhecer um pouco da sua história? Dr. Sutherland nasceu em 19 de novembro de 1915, no Kansas, Estados Unidos. Enquanto estudante do ensino médio, ele se interessou pela pesquisa médica após ler o livro Microbe Hunters, do microbiologista americano Paul De Kruif, que retratava sobre Louis Pasteur e outros cientistas. Formou-se em medicina em 1942 na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington. Após a Segunda Guerra Mundial, ele voltou para a Universidade de Washington como pesquisador e trabalhou no laboratório do ganhador do Prêmio Nobel Carl Ferdinand Corey. Em 1953, tornou-se diretor do Departamento de Medicina da Universidade de Cleveland, onde fez sua descoberta sobre AMP cíclico em 1956. Anos depois, assumiu o cargo de professor de Fisiologia da Universidade Vanderbilt, no estado americano Tennessee, e tornou-se, em 1973, membro da Escola de Medicina de Miami, onde permaneceu até o seu falecimento, em 1974. Por sua dedicação integral à pesquisa sobre o estudo dos hormônios, Dr. Sutherland descobriu que eles controlam o funcionamento do corpo, regulando o nível de uma substância chamada AMP cíclico, o qual, em troca, controla a atividade celular de cada órgão. Portanto, o AMP cíclico tem um papel intermediário em muitas funções hormonais. Mas como o Dr. Sutherland desvendou o AMP cíclico? Ele iniciou seus estudos sobre hormônios na Universidade de Washington, em colaboração com os ganhadores do Nobel, Carl e Getty Corey. Em parceria com o casal Corey, Sutherland investigou o mecanismo pelo qual a epinefrina regula a degradação de glicogênio em glicose no fígado. Ele descobriu que a epinefrina atua ativando a fosforilase, levando à formação de glicose a partir do glicogênio. As pesquisas do casal Corey já foram abordadas aqui no Momento TBT, no 7º episódio da primeira temporada. Inclusive, Sutherland já foi mencionado lá. Bem, posteriormente, Sutherland continuou a estudar o sistema epinefrina-fosforilase. Ele observou que o aumento da formação de fosforilase no fígado era mediado por um fator estável ao calor. A análise química mostrou que esse composto era um ribonucleotídeo de adenina, mas as suas propriedades eram incomuns. Sutherland, assim, entrou em contato com o químico Leon Harper, na esperança de que ele pudesse ajudá-lo a elucidar a estrutura desse nucleotídeo.
No AMP cíclico, a base nitrogenada adenina está ligada ao primeiro carbono da ribose, o carbono 1, e o grupo fosfato está ligado ao carbono 5 da ribose, assim como em todos os nucleotídeos. Porém, o grupo fosfato faz uma segunda ligação com o anel da ribose, no carbono 3. Como o grupo fosfato tem duas ligações separadas com o açúcar ribose, ele forma um anel cíclico. Em artigo publicado no The Journal of Biological Chemistry, em 1958, o farmacologista Theodore Hall e Sutherland discutiram as condições necessárias para a formação do AMP cíclico e sua prevalência em vários órgãos, e descobriram que o composto estava presente não apenas em preparações de fígado, mas também no coração, no músculo esquelético e no cérebro. Usando o ATP marcado com carbono 14, eles também notaram que a formação de AMP cíclico envolve a ciclização do ATP. Em um outro artigo, também publicado em 1958, eles descreveram a purificação por troca iônica e a cristalização do AMP cíclico, bem como algumas de suas propriedades. A descoberta de Sutherland e a caracterização química do intermediário AMP cíclico, ou segundo mensageiro, foram de importância crucial para a compreensão do mecanismo de ação da epinefrina e de muitos outros hormônios. Sua descoberta implicava que a epinefrina induz a formação de AMP cíclico nas células do fígado e que o nucleotídeo converte a fosforilase inativa na enzima ativa, levando à degradação do glicogênio e, portanto, à formação de glicose. No entanto, isso levantou a questão de como o hormônio estimula a formação de AMP cíclico a partir do AMP. Sutherland descobriu que isso acontecia por meio de uma enzima que ele denominou de adenilato ciclase. Assim, a epinefrina se liga ao receptor de superfície celular, que estimula a adenilato ciclase, causando a formação de AMP cíclico, que então exerce seu efeito na célula ativando a fosforilase. Os níveis intracelulares de AMP cíclico são regulados pelo equilíbrio entre as atividades da adenilciclase e de uma outra enzima, a fosfodiesterase, que transforma o AMP cíclico em AMP, inativando-o. Posteriormente, Sutherland sugeriu que os efeitos de muitos outros hormônios poderiam ser explicados de maneira semelhante e que muitos deles não entram nas células, mas se ligam a receptores de superfície, causando a formação de AMP cíclico, o qual então ativa ou inibe vários processos metabólicos. Essa hipótese foi recebida com fortes críticas por cientistas, porque parecia impossível que uma única substância pudesse levar aos inúmeros efeitos causados por diferentes hormônios. No entanto, foi demonstrado que um grande número de hormônios peptídicos, tais como os pancreáticos, insulina, glucagon e somatostatina, exercem seus efeitos por meio do AMP cíclico. Como resultado do trabalho do Dr. Sutherland e daqueles que seguiram seu exemplo, tornou-se conhecido que os hormônios não são as únicas substâncias reguladoras na química dos organismos vivos, como se acreditava antigamente. Os hormônios, substâncias químicas secretadas pelas glândulas e transportadas pela corrente sanguínea, são considerados os mensageiros primários, enviados em resposta aos mais variados estímulos. Mas, em muitos casos, as reações celulares são desencadeadas de uma ou outra forma por mensageiros secundários como o AMP cíclico, provocando assim uma resposta ao sinal hormonal. Cientistas alegam que o trabalho do Dr. Sutherland sobre os hormônios abriu novos caminhos de pesquisa sobre diabetes e câncer e lançou novas luzes sobre o estudo da cólera. A contribuição fundamental do Dr. Sutherland foi aumentar a compreensão dos mecanismos sutilmente articulados que regulam e controlam os organismos vivos a nível celular.